Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Wellington, eu sou estudante de Biologia da UFMG e eu criei esse canal aqui para compartilhar todo o conhecimento que eu estou obtendo aqui na universidade com vocês. O nome do canal é Biologia Decifrada, já convido vocês a se inscreverem, né, a compartilharem com seus amigos, amigas e a comentarem aqui alguma sugestão, alguma dúvida, né, algum elogio também, tá bom? E também convido vocês a me seguirem no perfil do Instagram, @biologiadecifrada, sempre estou postando alguma coisinha lá, tá bom? A gente vai iniciar pelo tema de citologia, que é o estudo da célula. Eu dividi esse tema em dois tópicos, que é o que é citologia e o microscópio, né, que é um aparelho extremamente importante para o estudo da citologia. O que é citologia ou biologia celular? A palavra citologia ela é de origem grega, que significa estudo da célula. Tudo que termina com logia, né, significa estudo, e tudo que termina com logia significa estudo, e cito significa célula. Tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de células. Aqui nós temos a célula vegetal, célula bacteriana, célula vermelha, né, os glóbulos vermelhos, as hemácias, eritrócitos, né, que correm nas correntes sanguíneas, que são responsáveis por levar oxigênio para os nossos tecidos. E nessas duas imagens aqui eu trouxe um modelo de célula, né? Quando a gente fala célula, aposto que você imaginou na sua cabeça aí uma célula redondinha, né, cheia das organelas ali dentro e tal. Porém, eu trouxe essa outra célula aqui, que é o neurônio, para quebrar um pouco desse estereótipo que você tem de célula, desse modelo que você tem de célula aí, como se toda célula fosse redondinha. Mas não, tá? Existem células de variadas formas, tá? De variados jeitos, e o neurônio é uma das formas distoantes, né? Uma das formas diferentes de célula. Né? Aqui a gente vê uma célula como se fosse uma estrela, que a gente chama aqui o corpo do neurônio, e essa cauda aqui, que é o axônio do neurônio. O neurônio é bem diferente do estereótipo de célula que nós temos, não é mesmo? Do que são feitos os seres vivos? Né? É uma boa pergunta. Os seres vivos, a gente poderia responder, os seres vivos são feitos de átomos, os seres vivos são feitos de moléculas, que são junções de átomos. Beleza, sim. Mas o que separa um ser vivo de um ser não vivo? O que diferencia um ser vivo de um ser não vivo? Se eu colocar uma pedra aqui e um animal aqui, qual que é a grande diferença entre eles? Né? E a grande diferença entre ambos é a célula, tá? Um ser não vivo, como uma pedra, que nós também chamamos de seres abióticos, ele não possui célula, tá? E o ser vivo, o animal que eu dei o exemplo aqui, que nós chamamos de seres bióticos, ele possui célula. Então, aquilo que diferencia a principal, né, diferenciação de um ser vivo e de um ser não vivo é que um é constituído de células, o ser vivo, e o outro não, que é o ser não vivo, como a pedra que eu dei o exemplo, tá bom? Então a gente vai partir desse pressuposto aqui que todo ser vivo possui célula. Você poderia me questionar, mas Wellington, e o vírus? O vírus ele não tem célula, então quer dizer que ele não é um ser vivo? Olha, é uma boa questão, tá? É um debate científico aí se o vírus é um ser vivo ou não, porque realmente ele não possui célula, porém, ele é um parasita intra significa dentro, intracelular obrigatório. Então ele precisa de uma célula para sobreviver, para se replicar, tá? Mas vamos tirar o vírus de lado. Tirando o vírus de lado, todos os seres vivos são constituídos de células. Seja um ser vivo como a bactéria, que é unicelular, possui uma célula, ou um ser vivo como uma baleia azul, que é multicelular e possui várias células, tá? Todos são constituídos de células, beleza? A junção de células formam tecidos, e isso, claro, para ser vivos multicelulares, para ser vivos que possuem mais de uma célula, e vale salientar também que ser vivos que possuem mais de uma célula tem alguns que não possuem tecidos verdadeiros, tá? Não possuem tecidos verdadeiros. Então, isso daqui é para ser vivos multicelulares, pluricelulares. Daqui para frente é para ser vivos multicelulares. Aqui é para ser vivos em geral, constituídos de células, ser vivos em geral. Agora, de tecidos para frente é para ser vivos multi ou pluricelulares que possuem mais de uma célula. Então, bactérias, árqueas, né, protozoários não entram nessa classificação aqui, por exemplo, tá bom? Agora, ser vivos multicelulares. Quando uma célula está unida com a outra, formam os tecidos. A junção de tecidos formam órgãos. Aqui eu estou dando um exemplo de um intestino delgado e intestino grosso.
A junção de órgãos com a mesma finalidade, com a mesma função, né, formam sistemas. Eu dei o exemplo aqui do sistema digestório, tá? Onde tem vários órgãos aqui que a funcionalidade, o propósito final deles é quebrar o alimento, digerir o alimento, para que aquelas substâncias, aquelas vitaminas, aqueles componentes sejam absorvidos pelo nosso organismo e sejam utilizados para a nossa sobrevivência. A junção de sistemas formam o organismo, tá? Aqui o organismo humano, por exemplo, ele possui 11 sistemas, no qual são circulatório, esquelético, respiratório, digestório, nervoso, muscular e etc. Tá bom? Vamos lá então. Vale salientar que eu falei que sistemas são formados por órgãos com a mesma finalidade, com a mesma função, porque, por exemplo, o fígado, ele não tem somente a função de secretar bile e auxiliar na digestão dos alimentos. Não. O fígado ele tem várias outras funções que não têm a ver com o sistema digestório, mas, por exemplo, como ele secreta bile, né? Como ele ajuda ali na biofiltração dos alimentos, né? Dos componentes, etc. Então, o fígado ele entra dentro do sistema digestório, tá? Mas ele faz parte de outros sistemas, por exemplo, tá bom? O que é uma célula? A palavra célula vem do latim, que significa pequena cavidade ou pequeno compartimento. Isso vai ficar bem mais evidente em slides à frente, tá? E aqui eu trouxe um exemplo de uma parede, né, formada por bloquinhos de tijolo, e aqui um cachorrinho, né, formado por vários bloquinhos que nós chamamos de pixels. Toda imagem, toda foto é uma junção de pixels que vai unindo um com o outro e vai formando aquela imagem, né? Por que eu trouxe isso? Isso para organismos multicelulares, tá bom? Para organismos multicelulares, uma célula vai se unindo com a outra e vai formando aquele indivíduo, né? É bem evidente aqui, por exemplo, uma parede não é formada por um tijolo só. A parede é formada por uma junção de tijolos. Então, esses tijolos é como se fossem célulazinhas que unidas com a outra formam aquela parede. As células unidas com a outra formam um indivíduo. Um pixel sozinho não forma uma imagem, mas um pixel unido com o outro forma a imagem, né? Então, é como se uma célula unida com outra formasse o indivíduo. Por esse motivo que eu destaquei aqui, que são blocos, as células são blocos de construção da vida, tá bom? Seres vivos são constituídos de uma ou mais células, beleza? Então, aqueles que não são multicelulares também são seres vivos, tá bom? E aqueles que têm várias células também são seres vivos. Quem que descobriu a célula? Quem que foi o primeiro a ver uma célula? Quem que o cunhou? Quem que denominou o nome dessa estrutura de célula? Robert Hooke, cientista inglês, ele estava analisando a casca do sobreiro, que a gente conhece muito bem como cortiça, que é aquela rolha que tampa a garrafa de vinho. Ele analisou no seu microscópio e viu isso daqui. O que ele viu aqui, o que Hooke viu aqui, na verdade não é uma célula. O que Hooke viu aqui é uma parte de uma célula que é da célula vegetal, claro, que é a parede celular. Por exemplo, citoplasma, membrana celular, núcleo, organelas, ele não conseguiu ver porque isso ele já era um tecido morto, tá bom? E essas cavidades, esses buraquinhos aqui, Hooke denominou de célula, tá? Por isso que ele cunhou esse nome e por esse motivo ele é chamado de pai da citologia, tá? Mais à frente, século XIX, dois biólogos, né? Um botânico e outro zoólogo, Matthias Schleiden e Theodor Schwann, não sei se esse é o nome, como pronuncia o nome deles mesmo, assim, né? Porque eu não falo alemão. Porém, mais à frente, século XIX, eles formularam a base da teoria celular. Eu vou mostrar para vocês no slide posterior a teoria celular moderna, que tem dedinhos de outros cientistas. Mas eles formularam a base da teoria celular, tá bom? Ambos, né, e junto com outros cientistas, eles formularam a teoria celular moderna, que fala, né, melhor dizendo, só passar a minha imagem para cá, que fala que todos os organismos vivos são compostos de células, a célula é a unidade básica da vida, as células se originam de células que já existem, tá? Então, através da divisão celular, uma célula origina outra, a informação sobre hereditariedade, material genético é passada, é transmitida de uma célula para outra célula, então, através da divisão, uma célula transfere seu material genético para outra. Todas as células têm a mesma composição química, lipídios, proteínas, carboidratos, né? E todo fluxo de energia, metabolismo, bioquímica ocorre no interior celular. A gente vai entender isso melhor
quando a gente estudar algumas organelas e bioquímica mais à frente, tá? As partes da célula. As células são constituídas por membrana plasmática. A gente vai ter uma aula para cada uma dessas partes da célula, tá? Mas um dos principais componentes é essa membrana plasmática, o que separa o meio extra significa fora, do meio intra, que significa dentro celular, tá? Extra e intracelular. O núcleo é em eucariontes, procariontes não possuem núcleo, vocês vão entender o que é isso mais à frente. Citoplasma é esse líquido aqui, é esse líquido gelatinoso, onde que as organelas estão imergidas, tá bom? E organelas que também estão presentes, uma só está presente nos seres procariontes, que é os ribossomos. Agora, organelas membranosas não estão contidas nos seres procariontes, só eucariontes. Procariontes e eucariontes. Seres eucariontes, procariontes. A palavra procarionte significa antes do núcleo, são aqueles seres que originaram antes de terem surgido o núcleo, aqueles seres que não possuem núcleo, tá? E os seres procariontes são do reino Monera, que são as árqueas e as bactérias. Os eucariontes significam núcleo verdadeiro, é aqueles seres que possuem um núcleo, que possuem membrana nuclear. E os reinos, né, que possuem membrana nuclear, que são eucariontes, são todos aqueles que não são reino Monera, né? Os reinos são fungos, animais, protistas, vegetal, tá bom? Todos são eucariontes aqui. Agora, procariontes são só os do reino Monera, como as árqueas e as bactérias. A grande diferença entre ambos é que o reino Monera, né, não possui membrana nuclear, logo o seu citoplasma fica disperso, o seu material genético fica disperso no citoplasma. Os eucariontes não, o material genético dos eucariontes fica dentro do núcleo, além das organelas membranosas, como eu falei com vocês. A organela presente no reino Monera é os ribossomos, e assim são ribossomos diferentes, e os eucariontes, eles possuem também ribossomos, mas eles possuem outras organelas, como cloroplastos, mitocôndrias, complexo de Golgi, né, lisossomos e etc. Tá bom? Mas a principal diferença é a presença de núcleo, de membrana nuclear nos eucariontes, o que os procariontes não possuem. Tá? Microscópio. Microscópio é um material utilizado, vou colocar minha imagem aqui para vocês verem melhor. Microscópio é um equipamento, melhor dizendo, utilizado para conseguir visualizar componentes menores que os nossos olhos, por si só, a olho nu, a gente não consegue visualizar. Quem que inventou o microscópio? Zacharias Jensen e seu pai Hans. Eles eram fabricantes de óculos, e ao polir o vidro, né, ao polir a lente, eles conseguiam observar, né, coisas que com os próprios olhos nus eles não conseguiam, tá? Mas quem tornou o microscópio bem evidente, bem famoso, foi esse moço aqui, Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek. Ele era comerciante de tecido, né? E ele polia lentes para conseguir ver os tecidos, para conseguir ver as linhas e ali diferenciar o que era um tecido bom, o que era um tecido ruim, né? E assim, ele polindo essas lentes, ele conseguiu ver coisas, né? Componentes que o olho por si só não conseguia ver. Né? E ele conseguiu, foi o primeiro homem a ver o invisível, por isso que ele é considerado assim, ele conseguiu ver o que ninguém no mundo naquela época, ninguém conseguiu visualizar, como espermatozoide de animais, embriões de plantas, glóbulos vermelhos e bactérias. Leeuwenhoek pegou uma gotinha de água ali e conseguiu visualizar bactérias andando, e essas bactérias ele chamou de animáculos, pequenos animais. Apesar de que Leeuwenhoek, né, e tal, não sabia, mas bactérias não são animais, tá? Por esse motivo, Leeuwenhoek ele é considerado o pai da microbiologia. Aqui está o microscópio de Leeuwenhoek, tá? Um protótipo dele, e aqui se encontram alguns desenhos de Leeuwenhoek que foram feitos por ele. Microscópio óptico é o que a gente mais utiliza, tá? O microscópio óptico é um microscópio de luz, ele é chamado assim porque passa um feixe de luz no material biológico e a gente consegue visualizar esse material biológico, a gente consegue ver as células. Isso aqui que vocês estão vendo são os pontinhos, cada pontinho desse daqui são as células, tá? Desse material, beleza? O microscópio óptico ele possibilita a gente enxergar, nos dá um poder de resolução de 40 até 1500 vezes. Então ele aumenta a nossa capacidade de observar
componentes, estruturas, materiais biológicos até 1.500 vezes, entendeu? A mais do que aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Importante salientar aqui a diferença de limite de resolução para poder de resolução. O limite de resolução do olho humano é de 0,1 milímetro. O que significa isso? Quer dizer que nós, seres humanos, conseguimos fazer distinção. O limite de resolução é a capacidade que o indivíduo tem de fazer distinção entre dois pontos próximos, tá? O limite de resolução do olho humano é de 0,1 milímetro. Então, a gente consegue fazer a distinção, a diferença de dois pontos próximos até 0,1 milímetro o tamanho desses pontos. Se esses pontos forem menor do que 0,1 milímetro, a gente não consegue distinguir eles. Aí a gente vai ver tudo junto. Já viu aquela foto que você já tirou? Você vê que você não consegue ver os pixels por si só se você dá uma ampliada, der um zoom. Quando dá aquele zoom, o celular, a máquina fotográfica, está te dando um poder de resolução, uma capacidade de resolução para você conseguir fazer essa distinção entre os dois pixels próximos, tá? E então, poder de resolução é a capacidade que um objeto, né, que um equipamento tem de aumentar a minha visão a ponto de eu conseguir distinguir os pontos, entendeu? Então, o limite de resolução é a capacidade que eu tenho de diferenciar os pontos próximos e o poder de resolução é a capacidade que um objeto tem de aumentar a minha visão a ponto de eu conseguir distinguir dois pontos que estão próximos, sendo que com os meus olhos, por si só, não conseguiria distinguir. Deu para entender? Microscópio óptico, ele é constituído por vários objetos aqui, mas eu quero dar ênfase nas oculares e nas objetivas, tá? As oculares têm uma lente e as objetivas também têm outra lente, então tem uma dupla lente, né? As oculares normalmente são de 10 vezes, tem oculares que aumentam de mais vezes, mas são de 10 vezes. E as objetivas tem ali a diferenciação de cada uma. Tem objetiva que aumenta de 4 vezes, tem objetiva que aumenta de 10, tem objetivas que aumenta de 40 vezes e tem objetiva que aumenta de 100 vezes. Para você saber o aumento total, você vai pegar o aumento das oculares e multiplicar pelo aumento da objetiva. Então, supondo que as oculares sejam de 10 vezes. Então, vou pegar 10 vezes 4, aumento de 40. 10 vezes 10, aumento de 100. 10 vezes 40, aumento de 400. 10 vezes 100, aumento de 1000 vezes, tá bom? Então, é assim que eu consigo saber o total aumento que aquele microscópio óptico ou microscópio de luz está me proporcionando. Eu vou fazer um vídeo depois à parte de como utiliza o microscópio, tá? Mesmo, tá bom? Aqui é um pouquinho corrido. Nós também temos os microscópios eletrônicos, né? Tem um de transmissão e tem um de varredura. Eletrônico não porque ele está unido na eletricidade, mas porque ao invés de incidir luz, como o microscópio de luz, ele incide elétrons sobre o material, tá? E aí, ao incidir elétrons sobre o material, ele consegue ter um poder de resolução muito maior do que aquele que o microscópio de luz tem, tá? Então, o microscópio eletrônico, ele aumenta de 5.000 vezes até mais de 100.000 vezes, chegando a 1 milhão de vezes. Então, a gente consegue visualizar estruturas que o microscópio óptico não consegue. Por exemplo, o microscópio óptico não consegue mostrar para a gente núcleo celular, não consegue mostrar as organelas celulares, não consegue mostrar um núcleo com muitos detalhes. Aqui a gente está vendo hétero e eucromatina, a gente vai entender isso mais para frente. A gente não consegue ver muito bem delimitada a membrana celular, né? O que o microscópio eletrônico consegue nos mostrar muito bem. Olha como você vê aqui, nessa célula de protozoário, né? Esse protozoário aqui, ele é o causador da leishmaniose. A gente consegue ver aqui, ó, as organelas, consegue ver o núcleo, a hétero e eucromatina, a gente consegue ver aqui a membrana celular. Então, o microscópio eletrônico, ele consegue ampliar essa resolução, né? Esse poder de resolução que o microscópio de luz não consegue, tá bom? Aqui nós temos o de varredura. O de varredura é diferente do eletrônico, que só incide os elétrons e a gente consegue ver. O de varredura, ele os elétrons fazem uma varredura, né? Eles varrem o material que a gente está querendo analisar e aí a gente consegue ver ele tridimensionalmente, em 3D. Isso daqui é um grão de pólen visto em um eletrônico de varredura, tá? E varreu e a gente consegue ver ele em 3D, a bolinha do grão de pólen, tá? Importante salientar
que os microscópios eletrônicos eles não são muito acessíveis, são em laboratórios, em locais de pesquisas, universidades, tá? Então é mais exclusivo para quem pesquisa, tá? E os de ópticos, né, ou de luz, são mais acessíveis, beleza? Então é isso, galera. Trouxe aqui para vocês. Posteriormente eu vou mostrar para vocês como que utiliza o microscópio mesmo, as funções e tal, como que a gente coloca lâminas, como que a gente prepara lâminas, tá? Mas, a grosso modo, é isso aí, tá bom? Que Deus abençoe, curtem, comentem, compartilhem, deixem aí suas sugestões e me sigam lá no Instagram. Que Deus os abençoe muito, tá bom?